Olá, senhoras e senhores, muito boa noite para vocês que estão aqui. Nós falamos diretamente do Senegal, não é? Não, por causa do calor que tá, nós estamos falando. Como diria o meu amigo Eduardo Junqueira, um calor senegalês. Meu Deus, nós estamos falando. Tá muito quente, você vai ficar um pouco, talvez, suado, e a luminosidade toda do estúdio aqui, a coisa pode ficar complicada para a gente. Então, olá. Gente, muito boa noite. Muito boa Vitor noite. E João por aqui. E vamos que vamos. Hoje o tema é super bacana. O tema é legal. Hoje o tema é calor no Senegal. Hoje o tema a gente vai falar sobre os sabotadores. Então, pessoal, só para deixar a dica para vocês, e daí a provocação é: a gente, ou melhor, quem ainda não está rico, só não está rico por tua causa, por tua responsabilidade. Porque você não superou os seus sabotadores. A gente vai falar mais um pouquinho disso ao longo dessa transmissão. Hoje um pouquinho mais curtinho, vamos tentar fazer em 20 minutos, mais ou menos. Mas antes de falar dos sabotadores, eu vou fazer uma pergunta para você que está aí do outro lado, para você que está assistindo a gente no YouTube. Quem são vocês? Você tem consciência de quem você é? Essa é uma pergunta que tem assolado as pessoas e os estudiosos, têm rondado a cabeça dos psicólogos, dos neurocientistas, dos neurologistas, porque a gente tem uma coisa chamada consciência, né? A gente está aqui agora, eu sei que eu estou respirando esse ar, eu sei que eu existo, eu sei que eu tive um passado, eu imagino o futuro, eu sei que está calor. E isso acontece muitas vezes, e a percepção das coisas muitas vezes acontece com um diálogo interno. Você para e fala, nossa, como está quente, mas você não fala isso para as pessoas, você está falando para si mesmo. E essa coisa que a gente chama de consciência, só para deixar uma coisa clara, gente, não vou falar termos técnicos, eu quero fazer uma coisa simples para que todo mundo entenda. Se alguém tiver aqui quiser acenar, falar ou corrigir alguma coisa, ou quiser um pouco mais de explicação, fala com a gente. No final da nossa explanação, a gente vai deixar um tempo aberto para perguntas. Se alguém quiser saber um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, fique absolutamente à vontade. Só falando isso, que eu vou falar de termos bem simples para que seja fácil de compreender para todo mundo. Eu acho que isso é uma das minhas características. Eu consigo, talvez, com a minha comunicação, deixar a coisa um pouco mais simples, um pouco mais fácil. Então, essa voz que muitas vezes a gente tem, que conversa com a gente, vou chamar aqui de mente, tá? Essa vozinha interior que fala, puxa, eu acho que você devia fazer tal coisa, eu acho, e às vezes ela não fala, eu acho que você devia, eu acho que eu devia. Porque essa vozinha, a gente acha que é a gente. E de fato é. Só que é uma parte da gente. Essa voz que a gente ouve aqui dentro que fala, cara, cuidado, eu acho que vai chover, leva um guarda-chuva. Cara, eu acho que essa chuva tá apertando, tá com uma cara muito feia, não sai agora, se eu puder esperar um pouquinho mais. Essa vozinha que fica falando, essa voz interior, é uma parte da gente. Ela não é a totalidade da nossa consciência. Uhum. O que eu quero dizer com isso? A nossa mente, ela existe para proteger a gente. A função principal da mente, dessa vozinha que fica falando, é evitar o sofrimento. E eu vou chamar aqui de sofrimento todas as coisas ruins que a gente considera ou imagina que são ruins. Uhum. Então faz parte de um repertório. Então, puxa, se eu ficar gripado, é ruim. Se eu pegar uma chuva muito forte, uma tempestade, eu posso me machucar. Machucar é ruim. Então, machucar é sofrimento, desilusão é sofrimento, não aceitação é sofrimento, o desconhecido é um tipo de sofrimento, ser ridicularizado é um tipo de sofrimento. Um dos grandes medos das pessoas é falar em público, sabia disso? Claro, eu morro de medo de falar em público. Muitas pessoas têm medo de falar em público por vários motivos, mas normalmente a vozinha da gente fala, cara, o que você vai fazer lá na frente? Olha quanta gente te olhando, olha em volta, tanta gente preparada, até você vai lá na frente falar, você tem medo do ridículo, não vai lá porque você vai passar feio, vai fazer feio, é ridículo. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Então, o nosso medo de passar o ridículo é um dos grandes medos e que essa vozinha fica falando no nosso ouvido. Cara, você vai fazer esse investimento? Cuidado, pode ser arriscado. Você vai gastar dinheiro com essa compra? Cuidado, pode ser legal. Então, do outro lado, tem aquela vozinha, pô, você trabalha tanto, você merece fazer essa compra. Então, essas vozinhas interiores, esse discurso, diálogo interno que você tem, é o seu eu, o seu ego,
com a sua mente, que tem como função proteger você. Então, e daí, para reforçar, só para complementar, às vezes ainda vem aquela crença do time que está ganhando não se mexe. E daí reforça ainda mais o medo da mudança, o medo do desconhecido, o medo da novidade, enfim. Então, atrelado à sua mente ainda tem as crenças. As crenças, na verdade, a mente se apoia e se suporta em cima das nossas crenças. Que aí a gente já falou, a gente pode resgatar um pouquinho esse assunto, mas fundamentalmente, eu queria falar um pouquinho dessa vozinha da mente e do tentar evitar o sofrimento. Esse é um primeiro ponto, um ponto muito importante que eu queria falar para vocês. O segundo ponto muito importante é que quando a gente está vivendo, enquanto a gente está criando as nossas experiências, a gente vai chegando em lugares conhecidos. Então, quando eu entro na escola, eu passo num primeiro momento com medo, minha mãe e meu pai têm que me levar, e depois eu vou começando a me soltar porque aquele ambiente passa a ser conhecido. Se você muda de escola, você passa um período de receio. Puxa, será que eu vou ser aceito? Será que eu vou fazer amigos? Será que tem perigo? Será que não tem perigo? Assim por diante. Quando você entra numa faculdade nova e tem aquele ritual do trote, é um ritual que assusta bastante as pessoas justamente por causa disso. Porque você está chegando num lugar novo, num lugar desconhecido. Eu estou falando fisicamente de lugares novos para a gente fisicamente entender o que eu queria chamar de zona de conforto. Muitas pessoas já falaram, já discutiram, tem livros e livros e textos falando sobre a zona de conforto. A zona de conforto é aquele local que pode ser geográfico ou emocional em que a gente se sente confortável. A zona de conforto é um lugar em que eu trafego com tranquilidade, eu não tenho medo do que vai acontecer, eu não tenho dificuldade com as situações, eu conheço o resultado das minhas ações, as consequências daquilo que eu faço. Essa zona é extremamente confortável, ela tem pouco perigo, eu tenho pouco sofrimento, porque eu já conheço. O mais doido da nossa mente, Vitor, é que essa zona de conforto, ela pode existir, inclusive, numa coisa que me causa sofrimento. Pera lá, como assim, João? Você está maluco? Não, eu posso estar endividado, por exemplo, que é uma parte que nos interessa aqui de perto, mas eu sei, eu falei, puxa, eu consigo, tem gente que conta pra gente, eu pago minhas contas pontualmente com um mês de atraso. Ele está um mês atrasado com todas as contas. E aquilo, de certa forma, é confortável para ele. De certa forma, estar sem dinheiro, ter dificuldade para guardar dinheiro é normal. É o que ele se sente confortável com aquilo. Então, olha só, a primeira parte é a parte da mente, a segunda parte é a zona do conforto. Onde é que essas duas coisas se encontram, Vitor? Funciona da seguinte forma. Toda vez que eu vou sair da zona de conforto por qualquer motivo, eu vou dar alguns exemplos, a nossa mente fala assim, esse lugar onde a gente está, independente de ele ser bom ou ruim, é um lugar conhecido. Vou repetir. Esse lugar que a gente está, que pode ser bom, que pode ser ruim, que pode funcionar ou que pode não funcionar do ponto de vista prático, mas ele emocionalmente é um local conhecido. É por isso, pessoal, que alguns autores chamam a zona de conforto de zona de acomodação. De acomodação. É onde você está acomodado, onde você está, de certa forma, tranquilo. Esse é um ponto importante de a gente citar, por quê? Porque você está lá na zona de conforto, você está lá imaginando uma determinada situação e dominando uma determinada situação, ainda que ela não seja benéfica, e você muitas vezes é convidado a mudar. Vamos voltar para os nossos exemplos físicos de mudar de escola, às vezes, e tem muita situação em que o pai precisa mudar de cidade, o filho tem que mudar de escola. Então, o que acontece? No primeiro momento, há todo aquele nervosismo, puxa, eu vou mudar, e se eu não for aceito, e se eu não for uma série de coisas, eu vou para um lugar em que eu não domino, em que eu não estou confortável. E a mente fica falando, cara, olha lá, cuidado, não vai fazer papel de ridículo, não vai se expor demais. Todo mundo que chega num lugar novo, normalmente é mais tímido do que normalmente é. As pessoas podem ser tímidas, extrovertidas, meio do caminho, mas quando você está fora da sua zona de conforto, você tende a se retrair mais. Por quê? Porque você está chegando, a história do mineirinho. Eu estou chegando, eu quero ver onde é que eu estou pisando, para a partir daí entender como é que esta zona vai se comportar e como eu vou me comportar nessa zona. Até o momento em que você começa a viver aquela nova situação e acaba se tornando mais confortável. E a mente, ela volta e fala, poxa, aqui não é tão ruim, aqui também pode ser uma zona de conforto. Então,
ponto onde a mente interage com a zona de conforto. Toda vez que você é convidado ou precisa sair daquele lugar que você já conhece, seja ele físico ou emocional, a mente fala, cuidado. A mente da gente, ela fala sempre, cuidado. Primeira reação da nossa mente, ela não vai não. Não vai porque eu não sei onde é que é isso, eu não sei se é bom, eu não sei se é ruim. E a minha função aqui é te proteger. Então, o muito legal dessa história toda é a capacidade que a gente tem que ter de ouvir essa voz e entender que ela não nos domina. Uhum. Essa voz não somos nós. A gente não está querendo dizer sim ou não. É apenas um sinal de alerta. É um alerta de que eu estou saindo daquela zona de conforto. O que vem depois dessa fronteira da zona de conforto? Os textos, os estudiosos, enfim, chamam de zona de tensão criativa. E, gente, é exatamente isso, tensão. Quando eu saio da zona de conforto, eu fico tenso, eu fico inseguro. A tendência é que eu fique muito mais desconfortável, porque é um lugar que eu não conheço. Mas é nessa zona, na zona de tensão criativa, em que eu reúno competências novas. Espera lá, João, me explica isso melhor. Então tá, eu saí da escola que eu estudo geografia, português, matemática, entro na faculdade. A faculdade é um lugar que eu não conheço, que eu não domino. E lá eu vou ter matérias que eu não conheço. Então, no nosso caso aqui, no meu caso, que fiz comunicação social, você vai falar de sociologia. E você fala assim, sociologia, será que eu vou me dar bem nessa história? E a mente fala, cara, cuidado, vai devagar, presta atenção. E aí você começa a aprender coisas novas. Ou seja, você começa a adquirir novos conhecimentos e novas competências. Por isso chama zona de tensão criativa. É tenso muitas vezes, porque não é confortável, não é um lugar conhecido, e é uma situação em que eu acabo tendo novos insights, em que eu acabo tendo mais criatividade, e acabo tendo mais competências. Então, o paradoxo dessa história é que, apesar de ser pouco confortável, ele é muito rico como experiência. E como desenvolvimento. Então, toda vez que eu me arrisco a sair da zona de conforto para a zona de tensão criativa, eu passo a conseguir, se eu estiver aberto a essas situações, a ter novas competências, novas situações de mais criatividade, mais desenvolvimento, de mais resultado. Para fazer uma analogia e uma figura, eu gosto muito dessa figura, quando a gente olha a zona de tensão criativa e a zona de conforto, é como se a gente estivesse vendo um ovo frito, sabe o zoião? Com a gema mole. A zona de tensão criativa é a gema. A clara é tudo que é zona de tensão. A zona de conforto é a gema. A zona de tensão criativa é a clara. Exatamente. Então, toda vez que você sai lá da gema e vai para a clara, você tem essa questão da sensação de angústia ou de desafio, tensão, desenvolvimento, sua dor, sem ser o do Senegal. É isso. Então, de novo, só para a gente lembrar um pouquinho dos passos. A gente tem lá a nossa mente que tenta proteger a gente, então o que ela faz? A nossa mente tende a tentar deixar a gente sempre na gema, sempre na zona de conforto. Uhum. E toda vez que a gente vai sair da zona de conforto, a gente vai para a zona de tensão criativa, para a clara, a nossa mente fala, cuidado, lá é diferente. Lá você não conhece, lá você não domina. Então, esse é o papel da mente. E não tem nada de errado com isso. É o papel dela. A mente tem que nos alertar. Já imaginou se a gente não tivesse esse filtro que tenta nos bloquear, ou tenta pelo menos nos impedir de fazer as maiores loucuras? Eu costumo dizer que se a gente tivesse vontade, todo mundo aqui fala, poxa, voar deve ser uma sensação deliciosa. Se a gente não tivesse a nossa mente para falar assim, cara, só que você não é um pássaro, você não voa, provavelmente todos nós tentaríamos nos jogar do 10º andar para ver como é que é. Então, a nossa mente tem um papel importante para falar assim, cara, você não é o homem-pássaro, você não voa, então fica na sua, que a gente não voa. Então, fica aqui, é arriscado, esse negócio machuca, dói, dependendo do andar, pode inclusive passar desta para melhor, né? Então, minha gente, zona de tensão criativa, a clara, zona de conforto, a gema, e a mente é que tenta fazer a gente ficar no conhecido, ficar naquilo que a gente já sabe. Ok até aqui, minha galera? Tudo beleza? Algumas pessoas me perguntam, fala, legal, e fora da gema? É a frigideira, fora da clara. Então você imagina ovo frito na frigideira. Você tem a zona de conforto, a zona de tensão criativa, e fora da zona de tensão criativa é a zona de pânico.
O que é a zona de pânico? Qual que é a função, muitas vezes, do desenvolvimento? É a gente esticar um pouquinho a corda para que a pessoa saia da zona de conforto e entre na zona de tensão criativa. Mas não joga a pessoa muito longe, porque ela sai da clara e entra na frigideira, aí ela se queima. Então é a mesma história. Você pede para um médico, por exemplo, fala, cara, a partir de agora você tem que operar uma britadeira. Você não está pedindo para ele conquistar novas competências. Você dá uma britadeira na mão do cara, o cara fala, cara, eu estou acostumado com bisturi. Então eu não sei nem como manejar isso. Ou ao contrário, você pede para um advogado e fala, cara, o cara está morrendo aqui, faz uma cirurgia de coração nele. Se você der tempo, e você vai esticando a corda aos poucos, o advogado faz uma faculdade, conhece coisas novas, ele pode se tornar um médico, um bom médico e um cirurgião. Mas você não consegue transferir o camarada da zona de tensão, da zona de conforto diretamente para fora da clara. Tem sempre essa zona de tensão criativa. Acontece o seguinte, pessoal. Para a mente é como se só existisse a zona de conforto e a zona de pânico, tá? Então, para a mente, tudo que não está na zona de conforto é pânico. O que acontece, pessoal, é que depois da zona de conforto existe essa zona de tensão criativa. Existe a clara. Existe a clara. E é aí que a gente se desenvolve. Então, quanto mais a gente for para a zona de tensão criativa, sem pisar na frigideira, sem partir para a zona de pânico, mais a gente começa a aumentar a nossa zona de conforto. É como se a gente conseguisse expandir, obviamente, os nossos conhecimentos, o nosso desenvolvimento fosse maior, nossas experiências fossem maiores, mais ricas, e, portanto, a nossa gema vai aumentando. Conforme a nossa gema vai aumentando, a bordinha dela, a clara, a zona de tensão criativa, também vai se expandindo. Porque conforme minha zona de conforto vai aumentando, minha zona de tensão criativa vai aumentando proporcionalmente. E, portanto, a gente vai descobrindo novas formas de se desenvolver. Então, poxa, eu já atingi algum estágio de desenvolvimento. Vou para o próximo. E, portanto, o que antes era frigideira, virou clara. E daí a gente vai aos pouquinhos. O que o João está falando é o seguinte, não adianta eu pegar alguém da zona de conforto e jogar para a zona de pânico. Frigideira, vai queimar. Vai dar ruim. Vai fritar. Agora, se a gente for aos pouquinhos mexendo na zona de tensão criativa, é quando o desenvolvimento vem. É quando a evolução, e não ruim, evolução boa, vem. Então, tudo que para a mente não for zona de conforto é zona de pânico. Só que não. A gente sabe racionalmente, quando a gente para pensar, que existe a zona de tensão criativa, e é aí que a gente se desenvolve. Legal, então você falou, João, entendi, bacana. E o que isso tem a ver com sabotadores? O que tem a ver com essa ideia ou com essa história de que a gente está contra a gente mesmo, né? Então, assim, muitas vezes a mente não é clara o bastante. Perdão do trocadilho, claro, Gema, não. A mente não é suficientemente clara quando ela dá esse recado para a gente. Exemplo, quando é inevitável, você tem que mudar de escola, você tem que ir para a faculdade, a mente fala, legal, vamos tentar junto resolver essa situação. E ela fica um pouco mais flexível. Muitas vezes, esse combate, esse embate interno que a gente tem entre o que a gente precisa fazer e o que a nossa mente gostaria de fazer, ela é muito sutil. E ela aparece como um sabotador. Então, como assim, João? Então, vamos lá. É como se você passasse no vestibular e a sua mente fala, cara, é um negócio novo, você nunca estudou sociologia na vida. Esse negócio não é para você. Então, ao invés de você ter esse embate e falar assim, puxa, será que eu devo me arriscar? O que será que vai acontecer lá? É como se o cérebro da gente desse um comando e a gente fala assim, sabe do que mais? Tanta gente não faz faculdade, acho que eu também não preciso fazer. Eu vou trabalhar direto, eu não posso estudar mesmo, eu tenho que ajudar minha família. Então, é como se a mente, de alguma maneira, fizesse com que você acreditasse que é melhor não fazer faculdade. Então, quando existe esse embate entre uma parte de você que sabe que precisa fazer alguma coisa e a mente que tenta te impedir, é bom. Porque você tem condição de discutir consigo mesmo. Só que muitas vezes a mente toma totalmente a nossa consciência e fala, não, você não precisa fazer faculdade. E ela, na verdade, está dizendo, não vá porque pode ser perigoso. Só que não é. Só que é só uma forma de a gente ter competências novas, conhecimentos novos. O que isso tem a ver com a gente aqui, com os sabotadores do ficar rico? A gente está indo para a nossa 5ª turma de imersão, depois a gente fala um pouquinho sobre isso, e a gente escutou ao longo desse ano e 2 meses ou 3 meses, a primeira turma foi em janeiro de 2017, a gente ouviu algumas pessoas
dando algumas desculpas, entre aspas, né? Dando alguns argumentos do porquê não poderiam fazer o curso naquele momento. E a gente achava estranho, puxa vida, as pessoas entendem que é importante, elas sabem que sair do vermelho é importante, ou elas sabem que poderiam fazer melhores usos do dinheiro, elas sabem que elas não têm educação financeira, só que nunca dá. Então, tem gente que a gente fala, desde o primeiro curso, a gente está indo para o quinto, e fala o seguinte, puxa, esse mês e tem uma desculpa para dar. Essa desculpa, se a gente parar para analisar uma a uma, ela esconde por trás uma mente desesperada falando, não vamos mudar, porque mudar é ruim. Então, ainda que, mas você fala, João, tem um contrassenso aí. Se ter mais dinheiro, se sair do vermelho é bom, por que a minha mente fica falando que é ruim? Porque é novo, porque é diferente. Porque você nunca teve num estado diferente do que você está. Então, assim, puxa, o que vai ser da minha vida se eu parar de dever para as pessoas? Racionalmente, você pode falar, cara, é sensacional, é ótimo não dever. Mas a sua mente fala, cara, mas eu não sei como é que é isso, eu nunca tive nesse lugar. Então, a mente começa a dar insights e muitas vezes é sutil, é uma coisinha besta e que você assume aquilo como verdade. A sua mente passa a ser a sua consciência. Olha quantos olhos. Então, é exatamente isso. Por exemplo, eu tenho aqui, a gente fez, eu vou contar depois onde é que eu estou lendo isso, para mostrar para vocês. Você está lendo? Não estou lendo. Bom. Não. Eu tenho aqui alguns sabotadores que eu quero contar para vocês. Eu vou dizer onde é que isso está. Pessoal, o que o João está falando, eu acho que para traduzir bem, toda mudança exige esforço. Por mais que a mudança seja boa, tá? Por mais que a gente saiba que a mudança vai ser positiva, vai ser boa, exige esforço. Mudança igual a trabalho, trabalho igual a esforço. Não é física. Exige, o que o Vitor está falando é que o mover-se, o sair de um ponto para outro, sair da gema para a clara, exige um movimento. Exato. E o que a gente mais vê é inércia. Quer ver um exemplo? Por que segunda-feira é o dia mundial do regime? Porque chega quarta-feira, você quer encher a cara e tá falando, mas eu vou fazer regime. Quer saber? Última semana, eu vou aproveitar essa semana na segunda-feira. Você acabou de sabotar o seu regime. Você jogou para frente, você postergou. Acontece isso com tudo na vida da gente. Tudo aquilo que a gente fala, cara, eu não vou fazer nada para ficar quietinho, para deixar para depois, é o não movimento. É permanecer onde você está, é ficar na gema. Uhum. Tá claro, gente? Tá bacana? Tá dando para entender? Tá dando para acompanhar os malucos? Então, o que eu quero dizer? Cara, eu acho muito difícil investir dinheiro. Isso não é para mim. Eu ponho lá no banco, eu deixo com a minha gerente do banco e ela sabe o que fazer. Será que é a melhor forma? Ou é a forma mais cômoda? Lembre dessa palavra. Comodidade tem a ver com conforto, tem a ver com estar no mesmo lugar, tem a ver com pouco trabalho e pouco esforço. Mover-se de um ponto para o outro, qualquer mudança envolve movimento, envolve deslocamento, envolve esforço. Então, mudar. E esse esforço, gente, pelo amor de Deus, assim, sabia, é a história da restrição. Então, você tem que parar de comer, você tem que parar de beber. Não. Eu estou falando simplesmente que você tem que ir do ponto A ao ponto B. E isso pode ser muito positivo. Por quê? Porque lá no ponto B, lá na clara, você vai reunir, você vai ter competências novas, conhecimentos novos. Ok? Gente, porque alguns sabotadores clássicos, eu vou explicar por que dos sabotadores. Muita gente fala, gente, eu não tenho tempo para fazer esse curso. O não tenho tempo é um dos motivos, é um dos sabotadores mais claros para várias coisas e não só para dinheiro. Não fazer um curso, não começar a ir na academia, não começar um regime, não fazer uma atividade nova, não voltar a estudar ou fazer uma pós-graduação ou voltar para a faculdade, porque eu faço coisa demais e eu não tenho tempo. Uhum. O não tenho tempo significa eu não posso e eu não consigo. Olha só, se você está dando um recado de volta para o seu cérebro, falando, você tem razão, eu não posso fazer nada diferente do que eu faço hoje. Ou seja, estou na minha zona de conforto e quero ficar lá. Então, não tenho tempo, é sério, a nossa mente falando assim, pelo amor de Deus, não mude, continue fazendo tudo do jeito que você faz. Tem gente que fala pra gente, que fala, cara, mas educação financeira é planilha, nós vamos ficar fazendo conta, você vai falar de juros, nossa, isso é muito complicado, eu não sei isso, eu não gosto de saber, então é muito chato,
cara, não quero saber disso. Ou então é muito difícil, eu não sou inteligente bastante para aprender sobre isso. Algumas questões. Independente do nosso curso não ser chato, independente do nosso curso não ter planilha, não ter matemática financeira, é o nosso cérebro dizendo, cara, você vai aprender um negócio novo? É chato, fica do jeito que está. É o nosso cérebro de novo, ou a nossa mente, não o nosso cérebro, tentando jogar para a nossa consciência a ideia de que, cara, não faz nada de diferente, não, fica do jeito que está. Até porque já pensou, isso deve ser chato, deve ser maçante. Ou então já pensou se esses caras te fazem uma pergunta e você não sabe responder, você nunca gostou de matemática mesmo. Então, é o nosso cérebro falando, olha, você vai fazer papel de bobo ali, você vai gastar um dinheiro e vai passar um período péssimo na sua vida. É ruim. As pessoas ficam com essa ideia de que é chato, é ruim, e na verdade é a nossa mente falando para a gente, ó, fica do jeito que está. Outra coisa que, outro sabotador importante, as pessoas falam, cara, mas eu não tenho dinheiro. Como é que eu vou pagar para aprender a ter dinheiro? Então, quando eu tiver dinheiro, eu faço o curso. Veja o contrassenso dessa história. Você hoje está do jeito que você está, porque você não sabe lidar com dinheiro. Você está numa zona de conforto ruim. Então você fala assim, não, o dia que eu emagrecer, eu começo a fazer regime. É basicamente isso. Então você fala o seguinte, para o seu cérebro, a sua mente está falando assim, cara, não vai lá não. Fica do jeito que está aqui, a gente já conhece. Então você fala, não, pera lá, eu não vou pagar esse dinheiro para sair do vermelho. Eu preciso primeiro de dinheiro para depois sair do vermelho. Então é o cachorro correndo atrás do rabo. Então esse é um outro sabotador clássico. Então, dar desculpa de que você não tem dinheiro significa que você quer continuar na mesma situação e você não vai resolver o seu problema de dinheiro. Outro sabotador interessante. Por que eu devo pagar para um curso que vai me ensinar a economizar? Olha como a mente maluca da gente fala assim, cara, imagina, você vai pagar para saber economizar? É uma bobagem isso. Então tá, continua do jeito que tá. Tá bom do jeito que tá? Então o grande contra-argumento disso é, cara, conhecimento vale, custa, você precisa sair do ponto A para o ponto B. Se você não fizer absolutamente nada, você não vai conhecer o que precisa e você não vai conseguir fazer o seu dinheiro render mais, você não vai conseguir sair do vermelho. Então, o pagar para saber economizar é sempre porque você precisa ter uma competência nova. Você precisa aprender coisas novas. Então, é fundamental que você possa passar por esse processo. Então, de novo, é sua mente te sabotando, falando para você deixar tudo como está. Fica na agenda. Aí, no nosso curso de imersão, a gente ainda tem um final de semana. Então, fala, puxa, um fim de semana inteiro para falar de educação financeira não é muita coisa? De novo, o que a gente está falando? É o cérebro falando, olha, imagina aquele troço chato. Então, fim de semana para falar de um assunto desses. Então tá, para ir gastar dinheiro, para ir no shopping, para ir no show, para ir fazer outras coisas, tudo bem você gastar um fim de semana. Para ficar na frente da televisão assistindo Faustão e Fantástico, tudo bem. Para assistir Altas Horas, legal. Mas para ter uma competência nova que vai mudar a sua vida, é ruim? É tempo demais? Então, olha como o nosso cérebro continua, a nossa mente continua querendo que você faça as mesmas coisas. Lembra o fim de semana que você sempre tem? Por que você vai ter um fim de semana diferente? Não, vai ser ruim, pode ser perigoso. E se esses caras, tá bom, eles estão falando que tem matemática financeira, se eles quiserem começar a abraçar a árvore, olha que mico, você vai pagar um mico na frente das pessoas. Então, mais um dos sabotadores, né? Outro, né? Esse mês eu estou apertado, eu estou sem grana, mês que vem eu faço. A próxima turma, beleza, eu faço. E na próxima turma você vai ter outros compromissos, você vai ter outros gastos, porque você não mudou, porque você continua com o mesmo mindset, e você vai procrastinando. Toda vez que você procrastina, você está empurrando o movimento lá para frente. Ou seja, você está ficando onde você está. Então, esse mês eu estou apertado é outro clássico que a gente escuta pra caramba. A história do vou esperar virar o mês para controlar direito as minhas contas. Né? Você vai falar de controle? Pô, a gente está no dia 21, né, Vitor? Será? Eu vou deixar para o dia 1º? É a mesmíssima história do regime na segunda-feira. Então, não, esse mês já foi, ó, tá ruim e tal. Nunca é tarde para a gente começar a aprender e a controlar as coisas que você faz. Então, é fundamental que a gente consiga fazer esse processo acontecer, que a gente tenha consciência e saiba que é a nossa mente tentando barrar o nosso progresso, o nosso movimento. De novo, não culpe a sua mente. A gente vai dar um antídoto para isso. Como é que a gente faz para conseguir dobrar e virar essa história?
Outra coisa que a gente escuta, principalmente muitas mulheres com quem a gente fala, não, esse assunto é de homem, meu pai que cuida, ou meu marido que cuida, ou então eu vou deixar isso para o gerente do banco. Gente, não, assunto de dinheiro, esse assunto de finanças pessoais é pessoal, é seu. Você precisa conhecer, você precisa ter domínio. Até porque se você terceiriza ou delega para alguém, você está pagando, você acaba pagando para fazer isso. Uhum. Então, a gente tem muito dessa história de, legal, eu vou dar para o meu gerente do banco cuidar das minhas finanças ou do meu investimento. Com certeza ele está te cobrando para isso, você está ganhando menos dinheiro do que você poderia, assim por diante. Quer falar? Não, eu acho que falei demais, né? Falou bem. Você tem talento para coisa. Obrigado. Vamos lá. Acho que, se eu não me engano, essa frase é de Einstein. Ó, essa insanidade é fazermos as mesmas coisas querendo obter resultados diferentes, né? Então, assim, muito do que a gente está falando dos sabotadores, pessoal, é como a nossa mente tenta enganar a gente para que a gente fique no mesmo lugar, na nossa zona de conforto, e fique acomodado, porque lá é confortável. Mas como a gente já disse, existem mudanças que vêm para o bem. Não males que vêm para o bem, mudanças que vêm para o bem. E essas mudanças podem ser das mais variadas formas. É claro que praticar mais exercício, se alimentar melhor e, enfim, ter uma vida mais saudável, vamos dizer assim, faz bem, é bom. Mas não sabe racionalmente disso. Mas isso envolve mudanças de alguns comportamentos. Poxa, então não é pizza todo dia, não é exagero todo dia, tem que frequentar uma academia ou fazer exercício, enfim. Percebam, a nossa mente vai tentar nos enganar. É mais confortável ficar gordinho, ficar aqui, só começar na próxima segunda-feira e assim vai. Mesma coisa para dinheiro, é o mesmo ritual. Nossa mente vai falar, relaxa, tá dando certo do jeito que tá, olha só, você tá vivo, tá legal, tá se divertindo, a cervejinha que você bebe, pô, não preciso disso. Só que lá na frente, a gente vai sentir essa falta. Quando a gente infarta, a gente fala, tá na hora de eu ser saudável. Aí você olha para trás e fala, se eu tivesse 20 anos a menos. Poxa, como eu reescreveria a minha história de um jeito totalmente diferente. Pois é, a oportunidade de fazer diferente é agora. Não é daqui a 20 anos, não é daqui a 10 anos. É daqui a um mês. E daí, assim, óbvio, a gente tem o curso para oferecer, e isso é claro, né? A gente vive dos cursos, no final das contas. Mas isso não vale só para os nossos cursos. Quando a gente tenta, por exemplo, ter uma vida mais saudável, a gente indica, consumam coisas saudáveis, né? Então, poxa, para de fumar, tem uma vida um pouquinho mais regrada, frequente uma academia, uma alimentação um pouco mais saudável. E assim vai. Ninguém perde 20 quilos da noite para o dia. Ninguém fica milionário da noite para o dia. A não ser que jogue na Mega Sena e dê uma baita de uma sorte de ganhar. Mas vamos lá, pessoal. E ninguém sai do vermelho da noite para o dia. E ninguém sai do vermelho da noite para o dia. O que a gente está falando é o seguinte: passo a passo a gente chega lá, sem sombra de dúvidas. E a coisa mais importante é dar o primeiro passo. É você se disciplinar e você vencer essa inércia da mente, você sair dessa zona de conforto e passar para a zona de tensão criativa. Quando você vai para a zona de tensão criativa, você vai ver em 21 dias, mais ou menos, sua mente vai se adaptar a ela. Em 21 dias que você está fazendo aquela coisinha do mesmo jeitinho, poupando, investindo, cuidando da sua vida financeira, você vai sentir uma tremenda diferença na sua mente. Não só na sua conta bancária, que vai dar uma engordadinha. Não só na preparação para o futuro, que vai ficar mais robusta. Mas na sua mente também. A sua mente entra no clima e daí aquele gordo que fala, tô sentindo falta da academia. Parece doideira, mas é verdade. Por quê? Você começa, né? Porque quando você começa, depois de um mês e meio, você começa a sentir falta daquilo. Parece verdade, maluco. Parece maluco. Mas aliás, vocês devem, muita gente aqui que faz ginástica, academia, vai falar, é verdade, no começo daquela preguiça, depois você sente falta, você quer ir todo dia. Isso não funciona só para academia, não é só por causa dos hormônios, né? Como é que é? Tem as endorfinas, né? Que você começa a sentir. É a mesma história do camarada que corre. Você fala, cara, correr 10 quilômetros, eu não ando 200 metros. Quando você começa a correr, você sente falta. Você fala, eu preciso correr. Por quê? Porque o cérebro, a mente, começa a se acostumar com aquilo e falar, cara, isso é legal, isso é bom. Por que a gente não fez isso antes mesmo?
E a nossa mente é que, de certa forma, tentava impedir. E costume é hábito. Costume é hábito. Nós somos seres de hábitos, né? Esse é assunto para uma outra live, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso numa próxima oportunidade. Agora, antídoto, legal. João, tá bom, entendi. Só que essa mente, ela tá muito confusa. Eu acho que essa mente sou eu. Eu acho que, né, às vezes eu não sei se é a mente ou se eu, parece papo de esquizofrênico, são dois eus. Não, é um eu só. Só que você tem que lembrar que a sua mente, ela está tentando te proteger. E você tem que ter consciência de que aquele novo comportamento, aquela situação nova, não necessariamente representa um perigo ou sofrimento. Então, qual que é a dica que a gente dá? Toda vez que você tiver esse diálogo interno, fala alto. Falou, bom, deixa eu entender. Eu não quero fazer o curso por quê mesmo? Quando você fala alto, você presta atenção no que você está falando. Então, não é mais uma vozinha interna, não é mais uma voz que fala no seu ouvido. Você está falando alto. E aí você fala, cara, legal, vamos na prática entender o que representa o não movimento. E aí o que você pode fazer com o não movimento? Agradeça a sua mente. A sua mente, o papel dela, de novo, é te proteger. Então você fala, mente, muito obrigado, só que essa decisão é minha, não sua. Então esse é o grande principal antídoto para cada uma dessas coisas. Mente não minta. Ó. Mente não minta. Esse Vitor é um furião. Trocadalhos, trocadilhos maravilhosos. Então, toda vez que você tiver, você percebe que existe um movimento e que você fala, pera lá, deixa eu ver se isso faz sentido, é aquela história, o movimento, puxa, adoraria voar e vou pular daqui da janela. Então você fala, pera lá, vamos entender. Tem perigo nisso, não pule. Então, obrigado, mente, você está me protegendo. Agora, se for para começar um exercício, começar uma academia, ir caminhar no parque, se for ir para, enfim, começar um regime, acho que eu já falei, ou fazer um curso de educação financeira, ou o que quer que seja, avalia. Fala, pera, tem perigo nisso que eu estou falando? Qual é o perigo de eu fazer um curso de educação financeira? O risco é eu ter mais conhecimento, o risco é saber mais, e que não é risco. Mas, na verdade, talvez seja o caminho mais curto para eu sair dessa situação que eu me encontro. Uhum. Então, sair da situação significa movimentar-se. Movimentar-se significa sair de onde você está, da sua zona de conforto e para a sua zona de tensão criativa. Uhum. Legal? Bom? Bom, gente? Bom. Senhoras e senhores, eu acho que é isso. Falamos dos sabotadores. Senhoras e senhores, põe a mão no chão. Senhoras e senhores, meia hora, 40 minutos. 41 minutos. Vamos só dar vamos entender um pouquinho. Agora a gente vai... Gente, pergunta, agora manda aqui pra gente, gostou, não gostou, critica, fala, cara, vocês são tudo louco, tentando que parte de mim quer que eu não fique rico? Cheirando a meia. Só pra gente voltar, a parte de você que não quer que você enriqueça, ou que você saia do vermelho, é aquela parte que quer deixar tudo como está. Entenda, ficar onde está significa ter os mesmos resultados que você tem hoje. Se você não está satisfeito com o seu corpo, com a sua saúde, com o seu físico, com a sua situação financeira, etc., saia, movimente-se, vá para outro lugar. Saia da zona de conforto e vá ter novas competências, vá ter novas movimentações, motivações e assim por diante. Pô, gente, onde é que você está lendo isso tudo? Então, está aqui. A produção já colocou, a gente tem um blog dentro da página do Final das Contas, está aqui, ó. Blog, coisa nova, tecnologia, feitiçaria, esse daqui é blog, gente. Escrevemos sobre o sabotador, quase caiu aqui. Escrevemos sobre o sabotador, está lá, tem um pouco mais explicado, é um texto longo, mas vale a pena quem tiver paciência e quiser ler. É bem bacana. Legal. Gente, vamos falar um pouquinho rapidinho do curso? Fala aí. 13, 14 e 15 de abril, daqui a um mês, pouco menos de um mês, a gente tem mais um curso de imersão, a nossa 5ª turma, e a gente está super feliz, vai ser em Atibaia, vai ser um curso sensacional, a gente gosta muito disso. 5ª turma. 5ª turma. Cabe na minha mão, cabe na sua mão? Cabe. Não. Na do Lula não cabe! Bom, companheiros e companheiras. O que vai acontecer no curso de imersão? O curso de imersão. Então, senhoras e senhores, o que a gente queria falar para vocês aqui, para vocês que estão acompanhando o nosso curso? A produção já colocou aqui o link para você comprar o nosso curso diretamente. Tem 3 coisas que eu queria falar para vocês e a gente queria fazer 2 contas. Para todo mundo que está assistindo a nossa live e para você que vai assistir eventualmente aí no YouTube, a gente vai ter 10 e apenas 10 vagas
com 30% de desconto. 10. 10 vagas com 30% de desconto na inscrição do curso de imersão. O que significa 30% de imersão, Vitor? Faça as contas. 30% de imersão? Não, 30%. A imersão geralmente é 100%. Não, o que significa 30% de desconto? No valor da inscrição, vamos lá. A inscrição custa R$ 1.199. Sei. A gente vai dar 30% sobre isso. Não é? É 100, deixa eu achar uma calculadora aqui para a gente fazer as contas. No final das contas? Das contas. Então, o que é? Vai falando aí que eu vou... Vamos lá, pessoal. 1.199 mais 678 em quarto duplo, com pensão completa, um final de semana incrível, tá bom? Pensão completa, tudo completinho, com exceção de bebida. Mas vamos lá, aí você tem o curso, você tem hospedagem, você tem sua alimentação, come pra caramba, a pior das hipóteses, que o curso você não curte, a gente devolve o seu dinheiro, não tem problema nenhum. Vai, faz. Se a gente não fizer sua vida pegar fogo e você for pra frente, olha só, olha o pastor, a gente devolve o seu dinheiro, não tem problema nenhum. Tá? Se você ficar super insatisfeito com o curso, a gente devolve o seu dinheiro. Se você não sair de lá com a sua vida transformada, cara, a gente devolve o seu dinheiro, não tem problema nenhum. É sério, gente. Isso é uma coisa que a gente queria muito, esse compromisso assumir com cada um de vocês, com cada um que for fazer o curso. Se você sair no último dia de curso e falar assim, cara, não gostei, foi uma porcaria, você tem 100% do valor da sua inscrição de volta. Então vem assistir a gente, vem ver como a gente pode ajudar você a mudar de vida. Quando a gente falou R$ 1.199, que é o valor da inscrição, 30% de desconto dá quase R$ 360. Então você vai pagar R$ 839 pelos 3 dias de curso de imersão, mais a hospedagem. Você pode dividir esse pacote inteiro em 12 vezes sem juros. Eu vou somar aqui o 689 e vou dividir por 12. Você vai gastar R$ 127,35 por mês. Se você for sair no fim de semana no cinema e em 2, 4 pessoas, cinema, pipoca e etc., você vai gastar mais do que isso. Pipoca. Se você participar do curso um fim de semana e não gostar, você vai ter passado, você vai conhecer um hotel, vai comer, vai beber, etc. E a gente vai te devolver o valor da inscrição. Vai beber. Então venha com a gente, venha nos dias 13, 14 e 15 conhecer o curso da No Final das Contas e ver que a gente não precisa falar de matemática financeira, a gente não precisa falar de planilha, a gente precisa falar de gente, de pensamento, de comportamento. A gente é especialista em gente, em comportamento financeiro. Mas são apenas 10 vagas. A gente tem no total, são 20 vagas para o curso, mas a gente vai dar esses 30% de desconto apenas para 10 vagas. As 10 primeiras vagas vão ter 30% de desconto, com 100% de inscrição devolvida caso você não queira. Quer falar mais alguma coisa? Vejam aí, a produção colocou, né, produção? Aí nos comentários, o blog. Leia o nosso blog. Essa não, quero a calculadora. Leia o blog também, faça a conta. Leia o nosso blog, assina lá, se inscreve para receber as informações. Se inscreve no nosso canal do YouTube, a gente agora tem um URL, é www.youtube.com/no final das contas. Facebook, vocês já estão aqui, obrigado. Venham, gente, a gente sabe que a gente pode fazer diferença na vida de vocês. Não deixe a mente de vocês afastá-los da novidade de ter tranquilidade financeira, de ter mais dinheiro. Assuma a consequência de ter uma vida mais tranquila. Gente, a maior parte dos nossos problemas está aqui. Se a gente conseguir mudar o nosso comportamento, mudar o nosso jeito de enxergar a vida, a gente consegue melhorar muito a nossa vida e a vida das pessoas que estão em volta da visão. A gente costuma dizer que a gente tem 3 fazeres muito importantes, né? O querer fazer, o saber fazer e o decidir fazer. Às vezes a gente não sabe fazer. Quando a gente busca o saber fazer, a gente tem uma boa parte do caminho andado, mas a maior parte está aí do outro lado, está aí com você. O querer fazer e o decidir fazer não está na nossa mão. Tá na Decida fazer, não deixem os sabotadores tomarem conta da nossa mente, tá joia? Tragam tranquilidade financeira para vocês. Para a vida de vocês, de quem vocês não. Legal, gente, muito obrigado. Para você que assistiu a gente ao vivo, para você que está assistindo a gente aí no YouTube, aqui em cima, obrigado. Muita atenção. Bola, né? Desculpa você aqui do YouTube, mas da próxima vez nem ao vivo, é mais fácil, certo? É isso aí. Gente, muito obrigado por tudo.
Conseguimos fazer lá em 55 minutos. É sempre assim. Vai. Muito obrigado. A gente espera vocês. Manda mensagem se vocês quiserem discutir qualquer coisa no nosso WhatsApp. Qualquer coisa. Boa. 11 94142 9797. Manda o WhatsApp, discute, a gente dá um jeito aqui de ajudar vocês. O que a gente quer é que vocês venham fazer a coisa mais legal que a gente já fez até hoje, que é o nosso curso do Música. E amanhã, vídeo novo no canal, YouTube. Vídeo novo no canal. Aliás, toda quinta-feira, vídeo novo no canal do YouTube. Vem, acompanha a gente, tem dica, tem coisa bacana. Vem com a gente. Isso aí. Beleza? Vambora? Vai lá. No final das contas, você no controle da sua vida financeira para sempre. Valeu, galera. Muito obrigado. Valeu você aí do YouTube. Valeu, galera. Brigadão.